tu pudeste me dar. Não há palavras que possam expressar o que tens feito em meu viver. Posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem. Não há palavras. Dar alguns avisos antes de nós começarmos o estudo. E alguns são avisos bons, outros nem tanto. Mas nós falamos com Raquel Novaes esses dias, mas infelizmente não será possível ela vir. E aí a dificuldade foi além da questão apenas da saúde. A Raquel, ela está se deslocando apenas com um grupo, no caso com um ministério, com a banda, né, que acompanha ela nas cidades onde ela vai, e ela então queria que nós trouxéssemos todo mundo, como é de costume, porque talvez você não entenda. Talvez você pense assim, frescura, né? Por que só trazer com a banda? Que a questão é a seguinte, irmãos. Antes ela trabalhava sozinha. Agora ela tem uma banda que trabalha com ela. Se essa banda não a acompanha para onde ela vai, de onde eles tiram o recurso ou o dinheiro para sobreviver, né? Então, se esse é o trabalho deles, ela certamente quer manter a condição deles de trabalharem com ela, para quando ela precisa, essa exclusividade de você chamado para algum lugar e ter quem te acompanhe, não é fácil. Então, para você poder manter os músicos com você, à disposição, você tem que ter um bom número de eventos para que você possa participar. E aí o que acontece? Boa parte desses músicos, eles têm trabalho, dupla jornada de trabalho. Então, eles trabalham também fora do ministério. E por essa razão, eles não podem sair de São Paulo, por exemplo, durante a semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E o voo que a Raquel poderia fazer até Mossoró, nós teríamos como trazê-la na sexta e ela ir embora na segunda. Mas não há voo sábado e domingo. E aí, por causa dessa dificuldade, não tem como Raquel vir. Porque não tem como ela voltar na segunda-feira. E esse é o problema que nós precisamos enfrentar nessa realidade que nós temos aqui no interior, de dificuldade de voos, né, essa problemática toda. Também os custos não seriam baixos. Porque para trazê-los, aí você tem um grupo grande de pessoas, pagar passagem aérea de muita gente, não é mais. Da última vez pagamos 2 passagens, porque a filha deles era pequenininha, acho que pagamos as 3, 2,5, né? Pagamos 2 passagens e meia. Ela, o marido, mais a criança, filha dela. Mas, nesse caso agora, não dá mais para fazer isso, acho que é umas 6 pessoas. Então, passagem aérea para 6 pessoas, hospedagem para 6 pessoas, alimentação para 6 pessoas,
e a oferta que eles cobram para ela e os músicos é R$6.000 por dia. Então, se ela fosse fazer 2 dias de evento, seriam R$12.000. Então, os custos hoje são altos, certo? Então, envolve uma série de coisas e, infelizmente, nós não vamos conseguir trazer a Raquel. Em contrapartida, outros convites foram feitos para outros ministros e vamos ver, quando eles responderem, o que é que Deus vai fazer. Fizemos isso para algumas outras pessoas e vamos ver quem Deus vai direcionar, vai trazer por esses dias. Também fizemos isso para alguns pregadores, alguns pastores, e vamos ver também, esperando aí a resposta, para a gente poder colocar dentro da programação do calendário que já foi feito e que logo, logo nós vamos apresentar para os irmãos o calendário 2023, para que vocês fiquem cientes das datas, da programação da igreja para o próximo ano. Então, a notícia ruim é essa, né? Raquel, infelizmente, não vai poder estar conosco. Notícia boa é que outros convites para outros grupos e para outras pessoas foram feitos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoa, Senhor, nos ajuda, nos dirige, porque Tu és Deus, porque Tu és santo, porque Tu és digno. Nos ajuda, porque somos Teu povo e nós necessitamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, assim, ó Deus, nós queremos nos sujeitar à Tua voz. Que nós não apenas expressemos o quanto nós sentimos, ou adoramos, ou amamos o Senhor, mas que de fato nós possamos estar atentos à Tua voz como um sinal desse amor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de começar o estudo, esse é o primeiro do terceiro livro, é o estudo 11. Nós fizemos o primeiro livro, o segundo livro, nós estamos no terceiro. São 5 estudos em cada livro, porque são 5 dias na semana. Não sei se vocês já entenderam a didática, mas a nossa intenção é que esses estudos servissem como uma espécie de devocional. Então, você estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por isso, 5 estudos. Então, o estudo de uma semana é o primeiro livro. Segunda semana, segundo livro. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, são 5 estudos. E assim ele é feito, né? Então, o terceiro livro tem também 5 estudos. E esse terceiro livro tem um foco mais ministerial, um foco mais para a igreja, para o seu serviço cristão, para a sua vida cristã no serviço do corpo da igreja. E o primeiro estudo desse terceiro livro é compromisso com a igreja. Compromisso com a igreja. Eu gostaria só de abrir um parêntese aqui, falar com você antes de falar sobre o estudo propriamente dito, por causa de algumas coisas que eu tenho observado e visto na vida, não apenas de alguns irmãos, mas eu tenho observado na vida das pessoas de forma geral. E que eu acho que os crentes não entendem. A Bíblia vive nos dando lições a respeito de brechas. Tape as brechas, meu irmão. A Bíblia vive nos dando lições a esse respeito, através de várias analogias. Vocês lembram do livro de Cantares, que diz assim: as raposinhas estão entrando na vinha e estão destruindo a vinha. Quem nunca leu esse texto no livro de Cantares deveria ler. O povo de Israel fazia cercas para impedir que as raposas entrassem nos vinhedos e destruíssem as vinhas. Acontece que, mesmo tendo as cercas, as raposinhas, os filhotes, eles conseguiam entrar por baixo das cercas. Cavavam um pouquinho, tinha espaço e entravam. E a Bíblia faz, então, uma analogia comparando essas pequenas raposas que destroem a vinha aos pequenos pecados que entram na nossa vida, aos detalhes da sua vida que você vai deixando de lado. E talvez você ainda não tenha entendido esse princípio, mas quando a Bíblia faz esse tipo de analogia, falando de brechas no muro, raposinhas na vinha, ele está nos ensinando que se as pequenas coisas não forem resolvidas, grandes problemas serão gerados. Obviamente, nós somos incapazes de impedir
que as pequenas coisas aconteçam. Mas nós não somos impedidos de agir quando elas acontecem. Tapar a brecha é exatamente isso. Fechar as brechas é exatamente isso. Você sabe que brechas vão sempre existir. Você sabe que raposas, ou raposinhas, melhor dizendo, vão sempre passar. Mas isso não significa que você deve simplesmente se entregar, se render. Esses dias lá em casa eu estou vivendo uma luta com um ratinho. Eu não sei se os irmãos entendem, mas assim, eu sou muito avesso a rato, porque eu sei que eles transmitem muitas doenças. Urina de rato é leptospirose na certa. Eu sou muito avesso a rato, porque ele anda em tudo. E aí então lá em casa sempre teve aqueles rodos de porta, nas portas de trás, da frente, dos quartos, em todo lugar. Desde o início da casa, então assim, lá em casa sempre teve infestado até de gabiru, mas nunca entrou um rato dentro de casa, porque eu sou desesperado com isso. Mas esses dias, eles arranjaram um jeito. Eles roeram a borracha do rodo e fez um furo, ou um espaço suficiente para ele passar. A porta, ela é tão baixa que quase não dá para ele passar, por exemplo, no lado esquerdo, direito. Mas no lado esquerdo, a brecha é um pouco maior. Se for um rato pequeno, ele passa. E assim foi. É um rato bem pequeno, ele passou, e aí entrou, e não tem ninguém pega, ninguém enxerga, ninguém vê. Quando a gente vê, ele faz as estripulias dele, corre e se esconde e ninguém acha mais. Vai para trás da máquina de lavar, a gente afasta a máquina, não está lá. Pois bem, esse desespero que eu estou vivendo em casa com um rato desse tamanho, é o desespero de quem tenta fechar brechas. O que eu faço para resolver o problema, para que o rato não entre mais? Mas acontece que o que eu percebo é que nós não estamos entendendo esse princípio como algo que se aplica a tudo na vida. Irmão, se você deixar a coisa desorganizar um tanto assim, se você permitir certos probleminhas na sua vida, no seu cotidiano, você começa a se permitir que situações, problemas grandes aconteçam. Por exemplo, e eu fico muito triste com isso, sexta-feira passada, aquele ar-condicionado não estava funcionando. Ninguém falou nada, pelo menos para mim não. Domingo, olha o problema que nós enfrentamos sem o ar funcionar. Se eu soubesse, teria tentado resolver, mas não sabia. Então, domingo, quando eu soube o porquê do calor aqui dentro, e que era pela falta do terceiro ar-condicionado, aí na semana eu tentei resolver o problema, e graças a Deus, Leonardo veio e resolveu aí. Acontece que se nós não resolvermos esses probleminhas, nós começamos a nos permitir deixar a coisa virar o que for. Acontece de todo jeito e você simplesmente deixa. Porque uma vez que acumula muitas coisinhas, você não tem mais condição de resolvê-las. Essa porta não estava abrindo toda, estava emperrando. Se alguém não toma providência, não cuida, daqui a pouco tem tantas coisinhas que ninguém mais resolve. Você entende? E esse mesmo princípio se aplica à vida espiritual. Se você deixar coisinhas pequenas começarem a entrar na sua vida, acontecer, e você diz assim, não, mas tem problema, não é só isso. Não, mas isso aqui não tem nada não. Se você começa a deixar coisas pequenas acontecendo na sua vida, daqui a pouco você não vai conseguir resolver as grandes. Infelizmente, o princípio de tapar as brechas não é mais seguido, não é mais ouvido, não é mais obedecido. Queria chamar a sua atenção para 2 versículos. Primeiro, 1 Timóteo, capítulo 3. Abra lá comigo. 1 Timóteo, capítulo 3.
verso 5, diz assim: 1 Timóteo 3, 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Perceba que esse princípio está falando do ministro, sacerdote, pastor, aquele que está à frente da igreja de Deus. Esta é uma repreensão clara, que se ele não sabe cuidar dos filhos em casa, como é que ele vai cuidar das ovelhas na casa de Deus? Se ele não cuida da própria casa, como ele vai cuidar da casa de Deus? Perceba que ele está falando do menor para o maior. Ele está falando da responsabilidade que nós temos pessoal e a responsabilidade ministerial que o ministro tem, que o pastor tem, que aquele que está à frente da casa de Deus tem. Mas observe o que está escrito em 1 Timóteo, agora capítulo 5, no verso 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui, o texto está falando com quem, irmãos? No contexto você vai entender, esse verso está tratando com as viúvas. Esse texto está tratando com as viúvas. Ouça. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a tradução do texto original nos mostra aquilo que eu sempre falo aqui com vocês o tempo inteiro. Você casou, saiu de casa de papai e de mamãe, a casa que você mora agora, quem mora nela? Quem mora na casa que você mora agora? É sua esposa? São seus filhos? Ok. Essa é a sua? Essa é a sua família. Os que não moram mais na mesma casa que você são os seus parentes. É exatamente estas palavras que está no original. O texto original está dizendo assim: ora, se alguém não tem cuidado com seus parentes, e especialmente com a sua família, o original está escrito dessa maneira: se você não tem cuidado com os seus parentes, e em especial com a sua família, você tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então perceba a estreita relação que há entre o cuidado que você tem na sua casa, na sua família, com a sua fé. A sua fé, ela pode ser avaliada, ela pode ser percebida a partir da forma com que você lida com seus parentes e com a sua família. Por que razão? João já nos disse isso na epístola de 1 João, porque se você não consegue tratar bem ao teu irmão a quem você vê, como você vai fazer isso com Deus a quem você não vê? Ou seja, mais uma vez, é do micro para o macro, é do menor para o maior. Ou seja, se você está descuidando de detalhes da sua vida, você não vai ter condição de fazer coisas grandes. Você espera que Deus coloque grandes responsabilidades sobre você. Você espera que Deus faça grandes milagres, obras maravilhosas, que Deus pegue essa igreja e faça algo grandioso. Mas você não tem respeito, cuidado, ordem, você não tem nem a organização para fazer. Aí a Bíblia nos diz: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas se nós somos infiéis no pouco, se o pouco que Deus nos tem dado, nós não temos sido capazes de administrar, de cuidar, de zelar. Eu quero que você compreenda que quando eu falo pouco, eu sou consciente
de que nós somos uma sociedade de muito. Ok? Quero que isso fique claro. Nós somos uma sociedade de muito. A igreja não precisa ter o que tem para ser igreja. Esse é um fato. Há um transbordar de coisas. Há um transbordar de coisas na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida das instituições, na vida, por exemplo, do seu patrão, do trabalho onde você está. Tudo hoje sobra, tudo hoje sobeja, porque nós fomos movidos, fomos empurrados para uma condição diferente do que a Bíblia nos ensina. Você é ser humano, não fazer humano. Nós não somos fazeres humanos, nós somos seres humanos. O que isso significa? Que o importante é o que você é, e não o que você... O importante é o que você é, e não o que você... Mais uma vez. O importante é o que você e não o que você... Ok. Acontece que as pessoas hoje se definem pelo que fazem. Se eu tenho um bom trabalho, isso me dá respaldo e eu começo a construir a minha identidade no trabalho que eu tenho. Se o meu trabalho me dá dinheiro, eu começo a construir a minha identidade a partir do que eu tenho. E aí, de repente, eu começo a me sentir melhor. Por quê? Porque a minha identidade está firmada nas coisas que eu faço, naquilo que eu tenho, na profissão que eu ocupo, no cargo, na autoridade que eu exerço. Você entende? É isso que está acontecendo na sociedade hoje. Nós somos o que temos, nós somos o que fazemos. Deixamos de ser o que de fato somos. E esse é o ponto. Enquanto nós não entendermos isso, a parafernália de coisas que nós temos continuará a ser muito importante. Aí você vai dizer assim para mim: pastor, o senhor falou que a gente tem que cuidar do que tem. Agora o senhor está dizendo para mim que nem tudo que eu tenho é importante. Foi exatamente isso que eu fiz. Disse que você tem que cuidar do que é entregue nas suas mãos. E que nem tudo que você recebeu é importante. O que eu quero dizer com isso? Que como pai, como filho, como empregado, como patrão, como estudante, como jovem, como criança, como adolescente, como crente, como adulto, como ancião, você precisa aprender a lidar com prioridades. Você precisa enxergar o que de fato é importante, o que de fato faz diferença na tua vida, o que de fato deve ser considerado, o que de fato produz ou preserva para a eternidade. Porque você vive fazendo coisas que rapidamente passam. Às vezes a gente se dedica um dia, 2 dias, um mês, para ajeitar uma coisa que amanhã você vai jogar no lixo. O problema, queridos, não é você se dedicar, ou melhor, não é você se dedicar a algo que você vai jogar no lixo. É o tempo que você perdeu nisso. Você tem noção do que é um só dia de vida? Imagine um mês, imagine um ano. Nós estamos nos dedicando anos, da nossa vida a coisas. Anos da nossa vida a coisas. Nós estamos dedicando anos da nossa vida a coisas. Por isso eu estou tentando a todo custo fazer os irmãos entenderem que nós precisamos ajustar a nossa vida, focar naquilo que realmente importa na vida, para que a gente possa construir uma visão melhor a respeito da igreja de Deus e a respeito da missão que Deus nos deu ao mundo. São 3 conversões. Você precisa se converter a Cristo, você precisa se converter à igreja
E você precisa se converter à missão, irmãos. Porque tem muita gente que ainda não entendeu a missão, tem muita gente que ainda não entendeu o que é a igreja, e tem muita gente que ainda nem entendeu o que é entregar a vida a Cristo. Nesses textos de Romanos que eu estou pregando, eu estou tentando fazer isso. Está sendo difícil, confesso aos irmãos, porque trazer uma mensagem em dia de domingo, a respeito de um texto tão complexo como Romanos, para crente já é complicado, imagina eu ter que explicar isso para descrente. Então, antes de entrar aqui no texto, deixa eu pedir aos irmãos abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 5, que é o que nós estamos estudando. E leia comigo, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o que prefigura aquele que havia de vir. Eu vou tentar resumir o que Paulo acabou de dizer. Tá, nós entendemos que Adão pecou. Nós entendemos que o povo de Israel, após receber a lei, também pecaram, porque havia uma lei para eles desobedecerem e eles estavam conscientes do pecado. Mas e esses que estão no meio dessa história? Depois de Adão, mas antes da lei. Esses intermediários aí. Muita gente nasceu e morreu depois de Adão, mas antes da lei de Moisés. O que acontece com essas pessoas? E aí, Paulo está dizendo, eles também pecaram. Ou seja, se eles também pecaram, como é que a gente sabe que eles pecaram? Porque eles morreram. O salário do pecado é a morte. Se não morre, então não peca. Mas se morre, pecou. Então Paulo está dizendo, eles não morreram? A gente sabe que eles pecaram. Todo mundo, isso é óbvio. Também pecaram. Ok. A gente sabe que eles pecaram. E o que isso significa? Isso significa que a lei nunca teve o objetivo de resolver o problema do pecado. Nunca. Porque antes dela existir, o problema do pecado já existia. Além disso, também fica óbvio que a lei ou o pecado existe a despeito da lei, porque Adão pecou e a partir daí todos morrem. Não apenas Adão, mas todos morrem. Todos. Mesmo aqueles que não sabiam nada da lei. Então isso se mostra ou se manifesta que o problema em si não está na lei. Ok. Vamos passar em diante. Entretanto, reinou a morte, verso 15, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, leia comigo, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, leia comigo mais uma vez, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu não vou ler os versos todos, porque nem vou explicar tudo que eu falei aqui. Meu objetivo era chegar nesse ponto para você entender. É a frase marcante de Paulo acerca de um ponto. Muito mais. Muito mais.
Eu espero que domingo, eu tendo dado essa rápida explicação, isso faça sentido para você. A frase de Paulo, muito mais, que ele já falou dos versos 1 ao 11, e ele repete 2 vezes, dos versos 12 até o final, acho que é 23, né? Do 12 ao 21. A palavra muito mais significa o quê? É simples, mas é muito profundo. O que Paulo está dizendo é que nós esperamos algo, mas Deus fez muito mais. A condição que você tinha antes de pecar, quando Adão foi criado, era a condição de uma criatura. Você entende isso? E o que é que se espera diante de alguém que foi criado como uma criatura e ofende ao seu Criador? Que ele seja morto, que ele seja destruído. Mas Deus reservou ou planejou preservar. E ele poderia ter restaurado. Sim ou não? Ele poderia ter feito de Adão, que pecou, da humanidade que pecou, uma criatura a quem ele restaurou ao mesmo padrão. Pronto, agora vocês serão de novo o quê? Criatura. Resolvido o problema. Vocês foram criados como criação perfeita e vocês pecaram, se afastaram, vocês se corromperam, mas eu vou restaurar o padrão de vocês. Vocês voltarão a serem criaturas, seres humanos, retos, santos, como eu os criei. Mas não foi isso que Deus fez, foi? Quando Jesus veio, o que Deus fez por nós foi muito mais. Aproveitou-se do pecado de Adão, aproveitou-se do pecado e nos fez. Quem podia esperar? A palavra que Paulo usa aí é que o pecado estava na espreita, doido para tragar o homem, doido para fazer o homem cair. E quando ele conseguiu fazer, Deus estava atrás dizendo assim: pode fazer, porque agora eu vou mostrar a vocês que eu posso fazer muito mais. Se você queria fazer do homem um nada, eu vou conseguir fazer do homem meus filhos. É isso que Paulo diz no final do capítulo 5. Leia comigo o último verso. A fim de que, como o pecado, verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Para o louvor da graça de Deus. Como é que Deus ia fazer a sua graça ser resplandecente? Como é que Deus ia fazer a sua graça ser maravilhosa? Que nunca ninguém esquecesse dela. Ele fez por nós muito mais. Onde abundou o pecado, é o que esse capítulo diz. Onde abundou o pecado. O que Paulo está dizendo é tão esquisito que ele mesmo faz a pergunta no capítulo 6, como quem diz assim: espera aí, deixa eu tentar responder a um problema que vai surgir na cabeça de quem eu falar. Então quer dizer que eu posso viver pecando então? Já que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus pegou o pecado de Adão e transformou isso em nos tornar filhos, o que é muito mais do que nós podíamos esperar. Muito mais do que o que nós fomos um dia. Então eu posso fazer disso algo, né? Para poder viver pecando, uma desculpa para viver pecando. Ele diz: não, você não pode. Mas bem, isso fica para outro dia. Mas você entendeu a mensagem do muito mais? Deus fez por você muito mais. Deus fez por você muito mais. Eu ando preocupado com a igreja de Deus, que tem observado, focado nas coisas dessa vida, nas coisas desse mundo, sem entender o muito mais. Sem entender que nós, quando
nos envolvemos com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com a casa de Deus, estamos trabalhando com o muito mais, com aquilo que permanece, com aquilo que é eterno, com aquilo que vai perdurar. Queridos, o que você é como profissional, o que você é como estudante, o que você é com todas as conquistas que você tem nessa vida, só te acompanha até o caixão. Só isso. Nada mais. E o caixão, sinceramente, não tem dia nem hora marcada. Não é quando você estiver velho, às vezes é quando você é novo. Nós nunca sabemos. Então nós trabalhamos e servimos demais para aquilo que acaba, passa. Mas o reino de Deus é eterno. E tudo aquilo que você faz em Cristo perdura para a vida eterna. Tudo aquilo que você faz em Cristo perdura para a vida eterna. Essa é a questão. O nosso compromisso com a igreja tem a ver com isso. Eu queria que você entendesse que a igreja é algo muito, muito importante na vida do cristão. Não é um detalhe, não é uma coisa qualquer como se fala hoje aí fora na sociedade. Aí para a sociedade, a igreja é um mero detalhe, mas não é isso que a Bíblia nos apresenta. Então, para que nós possamos entender o que é a igreja, primeira coisa, eu quero que você entenda que a igreja, ela habita ou ela tem um conceito de duas dimensões. A primeira dimensão da igreja é local e a segunda dimensão é universal. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Leia comigo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus que está em Corinto. Esta é a manifestação ou o conceito de igreja local. Existe um povo que se reúne num determinado local nessa cidade. Esse é o conceito de igreja local, a igreja de Deus que está em Corinto. Mas perceba que há um outro conceito, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser. E quem são esses santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos? Que estão em todo lugar invocando o nome do Senhor. Quem são? Quem são, irmãos? Os crentes. E esses crentes, quem são? Quando você reúne os crentes do mundo inteiro, o que isso representa? A igreja, mas não mais a igreja local, mas agora a igreja universal. É daí que vem o nome católico. Quando você ouve assim, igreja católica, a palavra católica significa universal, ou aqueles que creem em toda a terra, né? É esse o sentido da palavra católico. Então, a igreja universal. Então, nós temos uma igreja local, e Paulo fala sobre ela, e nós temos uma dimensão de igreja universal. Por que eu devo participar dessas duas dimensões? Agora, tem gente que quer participar só de uma, da dimensão universal. Eu creio em Jesus, eu sou dentre esses chamados para ser santos, mas eu não frequento uma igreja local, eu não participo de uma igreja local, eu não gosto de envolver-me na igreja, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas eu não participo da igreja, porque eu vejo muitos problemas, a igreja tem muitos defeitos, tem muitas falhas, as pessoas erram, pecam muito, isso me ofende, isso me causa problemas. Ok. Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Hebreus capítulo 10,
versos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Primeiro ponto. Nós somos alertados acerca de 2 compromissos. O primeiro compromisso é o compromisso relacional. O texto diz no verso 24: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A Bíblia diz que todo crente deve se relacionar com outro crente. E o intuito é de vivenciarem o amor e o encorajamento uns aos outros. Você necessita, como um cristão, considerar e valorizar os seus irmãos na fé. Eles são importantes e eles são necessários ao seu próprio relacionamento com Deus. O mandamento bíblico é que você os considere a ponto de encorajá-los à prática do amor e das boas obras, ao mesmo tempo que você também é encorajado. À medida que nós vacilamos nesse ponto, à medida que nós achamos que nós não necessitamos uns dos outros, não é que apenas nós esfriamos na fé, é que nós não conseguimos exercer esse ministério, é que você não consegue falar abertamente com seu irmão. Quando você diminui o convívio, quando você diminui o relacionamento, quando o seu encontro com seu irmão acontece uma vez por semana, num culto ou num momento aqui institucional, onde você sabe o que está acontecendo hoje nas igrejas de Jesus, não sabe? Quanto maior é a igreja, pior a questão fica, porque é assim, você não sabe nem quem é a pessoa que sentou do seu lado na igreja. Aí o pastor diz assim: olha para o irmão que está ao seu lado, e todo mundo olha. Diga bom dia ou boa noite, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Aí, agora olha para o irmão que está à sua esquerda. Bom dia, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Pronto, isso é toda a frase, tudo que você vai dizer para o seu irmão do direito e da esquerda e nunca mais vai falar com eles. A coisa está tão séria que é necessário uma ordem para que se fale. É necessário uma ordem para que vocês se conheçam, ou para que pelo menos falem uns com os outros. Você entende? Quando você não tem relacionamento, amizades, e quando esses relacionamentos não são profundos, quem vai ter coragem de meter o dedo na ferida e intervir na sua vida, nos seus erros, nos seus defeitos, nos seus problemas, para escute, exortar e repreender quando estiver errado, e encorajar quando você estiver fraco? Quem é que vai fazer isso? Nós achamos ótimo que ninguém se meta na nossa vida quando nós precisamos de uma repreensão. Mas nós somos o primeiro a apontar o dedo e a reclamar quando nós precisamos de um empurrão, quando nós precisamos ser estimulados, quando nós precisamos desse relacionamento de encorajamento e que as pessoas não nos dão. Eu vejo isso com muita frequência, muita. Inclusive vejo um outro problema. Uma pessoa que quer arranjar desculpa para ficar longe da igreja de Deus, encontra muito fácil, no estalar de dedo, porque é assim. Eu não sei se vocês já perceberam. Se no meio da igreja, eu já falei isso aqui outras vezes, vocês vão lembrar disso. Se no meio da igreja uma pessoa falar mal de você, né? Uma pessoa falou mal, vou mais para aquela igreja não. Aquela igreja fala mal de mim, aquele povo fala mal de mim, a igreja todinha fala mal de mim. É ou não é assim? Aí você está passando por um momento difícil, aí o pastor não vai lá na tua casa. Foi irmão fulano de tal, irmã Beltrana, não sei quem, umas 5 pessoas foram na tua casa, várias pessoas ligaram para você, aí qual é a tua resposta? A igreja nem liga para mim,
a igreja nem se importa comigo. É exatamente assim. Se uma pessoa fala mal, é a igreja toda. Mas se 5 pessoas vão na tua casa, a igreja não foi, não. Para o que não presta, uma pessoa serve. Para o que presta, a igreja inteira ainda não resolve o problema. E daí você tira o quanto é complicado os nossos conceitos, né? O que nós construímos no nosso coração. Pois bem, você tem um compromisso relacional dentro da igreja, e é isso, pode botar o verso 24, é isso que o verso 24 está dizendo: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, existem vários mandamentos de mutualidade na Bíblia, e eu vou citar 36. Isso aqui não significa que é exaustivo, e eu vou fazer isso bem rápido para não demorar. 36. Amemo-nos uns aos outros, aceitem-se uns aos outros, saudem-se uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem-se uns aos outros, não tenhais inveja uns dos outros, deixe de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e se devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem seus pecados uns aos outros, perdoai uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, cantem uns para os outros, sirvam-se uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. A minha maior responsabilidade, e tem muita gente que acha esquisito a maneira que eu trato, eis a razão. Se alguém me perguntar, eu respondo, mas como normalmente não me pergunta, talvez porque fique constrangido, porque talvez porque tenha medo, porque talvez porque tenha vergonha, porque acha que eu vou achar ruim a crítica, mas eu quero explicar uma razão pela qual, quando você é novo convertido, eu chego perto de você, eu tento construir um relacionamento, uma ponte para dizer assim: você tem acesso a mim. Mas depois que isso está feito, a primeira coisa que eu faço é ir para o meu lugar e dizer: venha. Por quê? Um bebê precisa ser alimentado na boca, mas um bebê que não cresce é doente. E aquilo que nós precisamos fazer é estimular para que haja então uma resposta daquele que está crescendo na fé. Qual é o meu principal objetivo? Que você que é membro da igreja, que você que é crente, venha para a igreja. Essa conversa mole, e eu não estou aqui criticando quando há necessidade, mas muitas vezes as pessoas querem me levar para a casa delas. Sinto muito. Esse não é o meio natural, a forma natural. A forma natural é que você venha. Eu vou estar aqui, mas que você venha. Aqui é o lugar de reunião da igreja de Deus. É aqui que a igreja se reúne. E há um grande problema quando as pessoas não querem estar aqui. Eu já vi muita gente querendo tirar as coisas que acontecem aqui para levar para dentro da sua casa. Ao invés de trazer seus filhos para brincar aqui, diz assim: pega os meninos da igreja, vamos brincar aqui em casa. De onde já se viu um negócio desse? Irmãos, nós estamos errados. Há um erro grave nisso. Quando você tira as pessoas daqui para ir para qualquer lugar, para sua casa. Não importa se está fazendo isso com criança, com jovem, com adulto. A igreja de Deus deve estar reunida. Deve estar reunida.
Eu não estou falando que é proibido você fazer alguma coisa para comer junto com alguns irmãos. Eu não estou falando que é errado, não tem nada aqui, não está acontecendo nada e você se reunir com os irmãos. Isso é ótimo. Pelo contrário, isso manifesta que a igreja permanece. Agora, quando você começa a perceber que aquilo que deveria ser unânime na igreja começa a dividir, aí a coisa está começando a complicar. Ouça, o pastor é incapaz de atender a tantas pessoas quanto a igreja tem. Qual é a única possibilidade dele fazer isso? Se o princípio de mutualidade ocorrer. E qual é o princípio de mutualidade? Uns oram pelos outros, uns cooperam uns com os outros, uns exortam uns aos outros, uns corrigem uns aos outros, e aí vai. O encorajamento, a exortação é feito dentro da igreja, pela própria igreja. Mas como isso é possível? Imagine que Jesus é o cabeça e o pastor é o pescoço. Cristo é o cabeça, o pastor é o pescoço. Por aqui passou, ok, mas tem que chegar no resto do corpo. Se a ordem que sai do cabeça passa pelo pescoço e não chega no resto do corpo, tem alguma coisa errada. E o que muitas vezes acontece é que as pessoas tentam ensinar aos outros o que elas acham. Mas a responsabilidade do ensino é daquele a quem Deus chamou. O que eu quero dizer com isso? É que se você ensinar uma coisa que a igreja não ensina, você faz isso por sua conta e risco. Isso é um problema teu. Mas se você ensina o que a igreja ensina, essa responsabilidade cai sobre os meus ombros. Que fui eu que ensinei isso. Eis a razão pela qual é necessário que um pastor seja fiel. Eis a razão pela qual um pastor tem que se debruçar sobre a palavra de forma intensa, a compreender profundamente o que ele vai ensinar. E se ele ensinar algo errado, ele reconhecer que está errado e corrigir. Não há nenhum problema, não há nenhum mal em admitir. Mal é dar continuidade ao erro. O que eu estou vendo hoje no meio da nossa igreja, e agora estou falando da igreja local, é cada um construindo o seu próprio pensamento, porque vocês fazem parte do self-service gospel. Vocês vão para a internet, ouve de um, ouve de outro, escuta a pregação de um, escuta a pregação de outro. Vocês constroem uma coxa de retalhos da fé e vocês não sabem mais nem o que vocês acreditam. E infelizmente, eu escuto de muita gente coisas que mostram exatamente o oposto, ou seja, que você acredita numa coisa desse tipo de, digamos assim, dessa linha teológica, dessa outra linha teológica, o restante, mas essas duas verdades, elas são opostas, antagônicas. E eu fico pensando, a única maneira de você acreditar em duas coisas que são opostas é que você não saiba nada do que está crendo. Você entende a preocupação de um pastor que vê as suas ovelhas se perdendo porque não sabem nem no que acreditam, que conseguem acreditar em duas verdades antagônicas, opostas, e acham que estão crendo. Tudo ok, tudo certo, e não está certo. Não é possível acreditar nisso, a não ser que eu não saiba. E quem é capaz de me esclarecer isso? Um pastor. Eu coloquei uma frase hoje. Se um pastor não é acessível às suas ovelhas, ele pode ser um professor, mas pastor ele não é. Ele pode ser um coaching, mas um pastor ele não é. Porque pastor precisa estar acessível. Pastor é aquele que, quando você precisa, você procura e ele responde. Quando você precisa, ele senta com você e te mostra o que é necessário da palavra de Deus. É aquele que vai ter paciência de te ensinar quando você não souber.
Mas o coração orgulhoso das pessoas de hoje está tão fortalecido com seu próprio engano, que não tem a humildade de perguntar, porque acha que sabe demais, acha que sabe o suficiente. Queridos, nós vivemos tempo de muitas informações e de muitas mentiras também. E infelizmente, o compromisso que se deveria ter com a congregação, de experimentar na prática aquilo que se aprende, está sendo destruído pela institucionalização. Eu falei essa semana com um irmão que ele estava ocupado, cheio de coisa, cheio de atividade, e eu falei para esse irmão o que eu já estou percebendo há muito tempo. Já falei aqui outras vezes e vou repetir. A igreja está perdendo os relacionamentos. A igreja não vive mais o dia a dia de família, de convívio, de relacionamento, de errar, de magoar, de ferir, de perdoar. Tudo aquilo que a Bíblia sempre falou que nós deveríamos ser. E hoje nós vivemos o quê? A institucionalização de cumprir com o objetivo de eu venho na sexta-feira para o estudo, eu vim domingo para o culto, está resolvida a minha parte com Deus. Em contrapartida, a tua escola quer você cada vez mais tempo lá. O teu trabalho quer você cada vez mais tempo lá. Eles querem fazer almoço juntos, eles querem que você esteja o tempo inteiro reunido, próximo. Se puder, leva sua família lá para o seu trabalho, para a gente ficar um tempo junto. Vamos fazer um passeio com todas as famílias, chama suas esposas e vamos viajar. É assim ou não é? E ninguém está enxergando o que está acontecendo. Eles estão destruindo os relacionamentos na igreja, a vida profunda da igreja de relacionamentos, e eles estão tentando construir isso em outro lugar. O problema quando isso acontece, meus irmãos, é que não existe igreja sem os relacionamentos. É justamente nesse momento que a igreja ensina como é ser igreja. Não fora disso. Ou seja, você está aprendendo muito mais a ser alguém do mundo do que a ser um cristão. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Existem alguns pontos que eu gostaria de abordar aqui. Existe um outro lado, além do relacionamento, né? O mandamento bíblico é, verso 25, Hebreus 10, verso 25, não deixemo-nos de congregar-nos, como é costume de alguns. O mandamento não é um estímulo, é uma ordem. Aqui há uma ordem do autor de Hebreus, para que o crente não deixe de congregar, não deixe de participar da igreja local, que ele esteja integrado a uma igreja local por ordem divina. Além de um mandamento, estar integrado junto a uma igreja local é uma necessidade que precisa ser atendida. Por que ela é necessária? Por 3 razões. Primeiro, é necessário para organizar a vida do crente. A vida do crente só consegue ser organizada nas suas prioridades se ele está participante ativamente de uma igreja local. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Sabe o que é que você aprende na igreja? A ordem. A manter ordem. A seguir padrões. A ter critérios. A ter prioridades. A manter princípios. Na igreja de Deus você aprende essas coisas. É igual uma pessoa que vai para o exército e aprende lá. Na igreja de Deus há princípios que precisam ser tratados, há princípios que são ensinados, e eles não são ensinados simplesmente pela pregação da palavra, eles são ensinados através do convívio, quando nós trocamos vida.
quando eu demonstro através da vida aquilo que eu vivo. Por isso, não é possível uma igreja ser igreja sem congregar. 1 Coríntios, capítulo 12, versos do 14 ao 27, diz que é necessário para o crescimento cristão, por meio da comunhão, adoração e ensino. E especialmente para que você desenvolva os seus dons de serviço. A igreja é necessária para tudo isso. Vamos ler dos versos 14 ao 27. É longo, mas vamos lá. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se dissermos o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Perceba o que disse até aqui. Se você tiver um monte de pé junto, está aqui vários pés, tudo junto, uma sacola de pé, isso é um corpo? Sim ou não? Não. E se você tiver braço, perna, mão, tal, tudo solto dentro de um corpo, isso é um corpo? Também não. Ele está dizendo que cada membro tem uma função. Às vezes o olho quer ser ouvido. Aí ele diz, mas se todo mundo fosse querer e ser uma coisa e Deus deixasse, não teria cada um a função que precisa. Assim ia ser todo mundo ouvido, e cadê o olfato? Ninguém ia saber. Ia todo mundo para uma função só. Assim, Deus começa a distribuir a capacitação de acordo com o que Ele mesmo quer. A palavra aí é de acordo com o que lhe apraz, ou dá prazer. Continuando. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que não parecem os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Percebeu, né? Tem parte do seu corpo que você não quer mostrar a ninguém, mas você cuida delas. Você as preserva, você mantém elas cobertas. Queridos, um pisão no dedinho mindinho é uma dor infeliz. Você sabe disso. É disso que Paulo está tratando. Ele está dizendo que nós honramos aos membros os menores membros. Aos menos decorosos a gente cobre, tem um maior cuidado para eles não se mostrarem, para não se ver. Então, da mesma maneira, ele está dizendo que o corpo, a igreja, o corpo de Cristo, também é assim. Tem gente que aos nossos olhos parecem desnecessárias, mas eles têm um valor grandioso, gigantesco no reino de Deus. Há um valor nessas pessoas que parecem não ter valor. É isso que Paulo está dizendo. Então, não há essa coisa de, eu não faço nada. Todo mundo tem a sua função, todo mundo desempenha alguma função no corpo. Talvez você nem tenha noção de qual é o seu papel, mas certamente você, quando foi chamado por Deus, recebeu de Deus um dom ou uma capacitação para alguma coisa. Para nós podermos resumir, a igreja que eu frequento, o que ela precisa ter? Ela precisa ser uma igreja verdadeira. E o que é uma igreja verdadeira? Ou o que marca uma igreja verdadeira?
A Reforma Protestante adotou 3 marcas. Primeira marca, a igreja verdadeira é marcada pelo compromisso com o Evangelho. Isso quer dizer que uma igreja verdadeira sempre irá professar o Evangelho e jamais vai rejeitar qualquer uma das suas doutrinas essenciais. Nunca uma igreja local pode rejeitar, por exemplo, a doutrina da Trindade, a plena deidade e humanidade de Cristo de forma separada, a pessoalidade do Espírito Santo, a salvação pela graça, a justificação pela fé. Não pode ignorar estas coisas e ser considerado igreja. O Evangelho de Jesus precisa ser a prioridade pregada numa igreja verdadeira. A segunda marca é a administração correta das ordenanças dadas pelo Senhor. Quais são as 2 ordenanças que nós recebemos como igreja? Batismo e ceia. Essas duas ordenanças, elas precisam ser observadas como uma marca da igreja verdadeira de Jesus. Jesus ordenou pessoalmente que estas 2 coisas fossem mantidas. Ele disse que é até que Ele venha. Até que Ele venha. Então tem igrejas, vocês podem estranhar o fato de que, poxa pastor, mas será que isso é tão sério assim? Ou eu acho que a igreja sempre tem isso. Não. Especialmente em nossos dias, é muito comum igrejas que realizem a ceia num momento especial, num dia especial, tipo assim, um ano inteiro sem fazer ceia. Vamos fazer ceia hoje, um momento com a igreja. Não é assim que a Bíblia nos ordena. Tem gente que faz batismo de qualquer forma, ainda não entendeu a realidade de que o batismo, ele é não apenas um mandamento de Deus, mas uma responsabilidade da igreja. E que através do batismo, a igreja recebe novos membros e que ao fazer isto, ela está abrindo as portas para que muitas coisas dentro da casa de Deus sejam resolvidas. O que significa que uma igreja que autoriza qualquer pessoa a se batizar, está cometendo um grave erro. E aí vem o terceiro ponto. O terceiro ponto que a reforma frisou, de uma igreja verdadeira, chama-se disciplina. Uma das funções da igreja é edificação mútua dos seus membros e a disciplina que cumpre um papel fundamental nesse sentido. Ora, se a igreja é responsável por edificar, aqueles que não correspondem precisam ser disciplinados, precisam ser corrigidos, precisam ser exortados. Há uma forma de fazer isso que muitas vezes é deixado de lado. A igreja não valoriza. Por quê? Hoje em dia, você vai ver na maior parte das igrejas o que é disciplina. O que é disciplina na maior parte das igrejas, irmãos? Como é o procedimento? Afasta das atividades. Pega a pessoa e diz assim: você canta, não vai cantar mais, senta no banco. Você fazendo não sei o que, senta, pronto, você não faz mais. Vocês acham que isso é disciplina? Vocês acham que isso é disciplina? Tem muita gente que acha, tanto que disciplina seus filhos dessa forma. É ou não é verdade? Estava brincando, senta ali menino, não vai brincar mais não. É ou não é verdade, irmãos? Você acha que tirar o teu filho da brincadeira disciplinou? Vou ensinar você o que é disciplina. Quando você disciplina um filho, você afasta ele da brincadeira, mas você senta com ele e você vai dizer a ele os porquês. Você sabe por que está acontecendo isso? Porque o certo era você fazer isso, isso e isso. Mas você está procedendo errado nisso, nisso e nisso. Então, eu vou precisar acompanhar, eu vou precisar tratar com você até que você faça o certo. Porque o errado eu sei que você já sabe fazer.
Agora eu vou pegar na tua mão e te mostrar o que é o certo. Por que a Bíblia chama isso que eu estou falando de disciplina? Porque se você mostrou o que é o certo, agora a pessoa sabe, sim ou não? E se sabendo, mesmo assim ela não pratica, eis a razão pela qual o próximo passo da disciplina é considerá-la gentil e publicano, afastá-la da igreja, porque ela não está disposta a fazer. Não é mais uma questão de entendimento, não é mais porque ela não sabe, é porque ela não quer. Ela não quer. Essa é a condição. Para nós encerrarmos, além desses 3 pontos que nós acabamos de falar, algumas características têm se tornado necessárias nesses últimos tempos para ser considerada uma verdadeira igreja. Primeiro, igreja que cultua a Deus de forma teocêntrica, que não coloca o homem como centro do culto. Se você vai numa igreja onde os louvores louvam ao homem, onde você até se emociona, sai chorando, porque fala ao teu coração, mas não dirige-se ao coração de Deus, esta igreja não é uma igreja verdadeira. O que eu quero dizer com uma igreja teocêntrica? O centro do culto é Deus. Se você quer um culto legal para você, então você não está procurando um local para cultuar, você está procurando um local para ser cultuado. O culto não é a você, não é para te agradar, não é para você se sentir bem. O culto é para agradar a Deus, é para que Ele seja adorado, é para que Ele seja exaltado. E a nossa prioridade é esta: que a palavra de Deus seja pregada com verdade, Deus seja o centro do culto no louvor e na pregação. Deus seja o centro do culto, a razão principal pela qual nós estamos reunidos. Eu não vou estar reunido por causa do meu irmão, eu não vou estar reunido porque a igreja é legal, eu não vou estar reunido porque na igreja toca rock, ou porque na igreja toca música lenta, eu não vou estar na igreja porque tem jogo de luz, ou porque lá não tem jogo de luz. Eu vou estar reunido porque Cristo está ali. Essa é a prioridade. Uma igreja que prega, segundo lugar, o evangelho de Cristo de forma a exigir arrependimento e santificação do povo. Uma igreja que não fala da necessidade de se arrepender dos seus pecados e de viver uma vida santa com Deus, não é igreja de verdade. E nesse sentido, a disciplina tem um papel fundamental. Terceiro e último, uma igreja que esteja envolvida com a missão de Deus. Proclamar o evangelho através dessa missão, porque é necessário que novas igrejas surjam para a glória de Deus, que o reino de Deus se expanda e que cada vez mais o evangelho seja pregado, porque há muitos que são ovelhas, mas que ainda não ouviram a mensagem ou o chamado. Walter McAllister disse o seguinte: a igreja não é chamada para ser eficiente, ela também não foi chamada para ser rica, ela foi chamada para ser fiel. Vou repetir: a igreja não foi chamada por Deus para ser eficiente, ela também não foi chamada para ser rica, ela foi chamada para ser fiel. Concluindo, você que não entendia até hoje, deve sair daqui compreendendo que você tem a necessidade, a responsabilidade, a obrigação, por mandamento divino, de fazer parte de uma igreja local, servindo ao Senhor e aos seus irmãos na fé. E deve fazer isso de forma alegre, satisfeita. O verdadeiro cristianismo só pode ser vivido de maneira comunitária.
É impossível a vida cristã solitária, individual, porque não foi assim que o Senhor nos ensinou. Nós somos um corpo só. Mesmo sendo cada um membro desse corpo, nós somos um só corpo. É isso que a Bíblia nos ensina. Deu para entender, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos? Não? Vamos orar? Pai, a Tua palavra, Senhor, é tão precisa como um bisturi espiritual. Sabemos que ela acerta onde é necessário. E te pedimos que os Teus filhos estejam atentos, que eles estejam prontos a ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito faça resplandecer a glória de Jesus em nossos corações, de maneira que nós não venhamos a nos distrair com esse mundo, Senhor, com as coisas que essa terra, que esse mundo oferece, nos fazendo parecer que são maiores, que são melhores, que são mais cativantes, que nos faça enxergar a satisfação que nós temos em Ti, especialmente naquilo que diz respeito à eternidade, as coisas que permanecem e não as coisas passageiras desse mundo. Senhor, a nossa insatisfação tem nos levado para lugares muito perigosos. E nós sabemos que essa é uma estratégia do diabo para tirar os nossos olhos de Ti. Não importa quão boas sejam essas coisas, mas nós entendemos que a Tua palavra diz, ou chama isso daquilo que não é pão, aquilo que não satisfaz a alma e aquilo que não agrada ao Teu coração. Que a nossa prioridade, Senhor, seja resolvida, primeiramente dentro de nós, e que isso seja evidenciado através dos simples detalhes da nossa vida, Senhor. Porque se nós permitirmos as coisas pequenas, certamente nós aceitaremos as grandes. Se as janelas não forem consertadas, certamente toda a estrutura vai ser pouco importante e daqui a pouco vai ruir. Que nós olhemos para aquilo que é necessário dentro de nós e certamente nós poderemos também ajudar e ensinar a outros a fazerem o mesmo que nós fizemos um dia na nossa própria vida. Em nome de Jesus, pela graça que há e pelo poder do Teu Espírito, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude a cumprirmos com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma ministério do louvor aqui?